Os transformadores são conhecidos por serem máquinas de alto rendimento, ou pelo menos é isso que se espera. O rendimento ele é dado pela razão entre a potência entregue e a potência recebida. Uma máquina ideal, o rendimento é 100%, ou seja, ele recebe X e entrega X. Mas na máquina real, a gente vai ter perdas. Perdas no núcleo, por correntes induzidas, perdas por esterese, ou perdas nos enrolamentos, tanto em primário quanto secundário. Fio tem uma resistência que vai dissipar potência quando houver circulação de corrente. Hoje a gente vai trabalhar com esse cara aqui. Esse é um transformador com razão de transformação 85 para 220 volts, potência nominal 5 kVA, frequência 60 Hz e é só isso que a placa nos informa. E aí vem a questão, qual que é o rendimento dele? Depende do ponto de operação. Normalmente em máquinas mais sofisticadas e de maior potência, vai ser dado para a gente mais informações, e informações que possibilitem uma estimativa do rendimento da máquina em função do carregamento dela. Essas informações elas são obtidas através de ensaios. Esses ensaios podem ser para levantar o circuito equivalente da máquina ou pode ser a obtenção da curva de rendimento de maneira bruta mesmo, né? Colocando carga no transformador, medindo potência de entrada, potência de saída e aí vai então traçando a curva. Como hoje é dia de grosseria, a gente vai botar esse cara aqui para alimentar 5 kW de lâmpada incandescente e vamos medir potência de entrada, potência de saída, traçar essa curva de rendimento. Bora lá! Para esse ensaio a gente vai precisar de uma fonte de tensão variável, o varivolt. Por quê? Bom, primeiro porque a gente não tem nenhuma fonte de tensão de 85 volts aqui, que é o primário do transformador. Mas não é só isso. O que acontece? O ensaio ele consiste no seguinte, eu alimento o primário do transformador em tensão nominal, vou aumentando a carga no secundário do transformador e anotando potência de entrada e de saída. Só que, conforme eu aumento a carga, aumenta a corrente. Se aumenta a corrente, vai aumentar a queda de tensão na minha instalação elétrica aqui do laboratório. Então, toda a fiação daqui do terminal, varivolt, fiação daqui até a subestação, tem uma resistência interna. Essa resistência interna vai, ao ser circulada por uma corrente, vai causar uma queda de tensão no circuito. Então, se eu não fizer nada, eu vou começar o meu ensaio, por exemplo, com 85 e eu vou terminar o meu ensaio com 80, 81. Depende da resistência interna da minha instalação. Então o que eu tenho que fazer para que eu obtenha uma curva de rendimento razoável, que represente bem a realidade, né? Eu tenho que ir corrigindo, conforme eu vou vendo que, opa, tá tendo uma quedinha de tensão aqui, eu vou corrigindo a cada aumento de carga, corrigindo a tensão de entrada, a tensão do primário do meu transformador. Beleza. Esse cara aqui, 5 kVA. 5 kVA no lado de 85 volts vai dar algo em torno de 60 amperes. Pá, não vai dar. A fonte não suporta. Como é que não vai dar? Vai dar sim. Bom, nós trocamos o varivolt por um bem mais potente. Na real, ainda vai dar uma sobrecarregadinha aí, mas o bicho aguenta. Esse cara vai alimentar o transformador e o transformador vai alimentar uma carga de lâmpadas. Este belíssimo módulo made in LabMac. Eu puxo o saco mesmo. Aqui dentro ficam as lâmpadas. A gente tem duas portas dos dois lados do painel, certo? Em operação isso aqui esquenta pra caramba, então tem que ficar com as duas portas abertas, deixar o ar circular aqui por dentro, né? Toda essa fiação é feita com fios de silicone para aguentar também o aquecimento. E em alguns casos, onde se a gente precisar ligar todas as lâmpadas, a gente bota um ventilador. E o chaveamento das cargas, ele é feito através dessa parte superior aqui, né, onde eu tenho a representação de 3 cargas distintas para possibilitar a ligação trifásica. No nosso caso, como a gente vai utilizar a carga monofásica, eu boto todas as cargas em paralelo. E o chaveamento ele é feito de modo digital. Então a gente implementou aqui um Arduino e conforme a gente vai aumentando ou diminuindo a carga, ele vai fazendo uma associação em série ou em paralelo dessas lâmpadas aqui, aumentando ou diminuindo a carga conforme a nossa necessidade.
Para fazer as medidas de tensão, corrente e potência, a gente vai utilizar este watímetro aqui, que é um aparelho de boa precisão, algo em torno de 0,1% nas escalas adequadas. Como ele aguenta só 40 amperes, tá, no seu circuito de corrente, a gente vai precisar utilizar esse dispositivo aqui, que é um TC. Esse aqui também é um transformador, mas é um transformador de corrente. Ele é ligado em série com o circuito. Então, se o meu circuito tiver uma circulação de corrente de 10 amperes, eu vou utilizar aqui a escala de 10 amperes. Então, está ligado em série, entra aqui, sai aqui, vai lá para a minha carga, beleza? Vai circular 10 amperes no primário deste TC. No secundário, se ele tiver com estes terminais em curto-circuito, vai passar 5 amperes, ou seja, metade, beleza? Se eu tiver um primário de 25, utilizo esta escala, vai sair 5 no secundário, ou seja, divide por 5 a corrente. 50 para 5, divide por 10, e no nosso caso é mais do que 50, então a gente vai ter que usar outro tipo de ligação, né? Aqui ele me permite primários de 100, 150, 200, 300, 400 até 600 amperes. Então, basicamente, para a nossa aplicação, com 60 amperes, eu vou ter que enrolar o meu fio aqui nesse toroide, vai servir como meu primário, e o meu secundário continuam sendo estes dois terminais aqui. Esse é um TC de laboratório, então ele tem algumas características que diferem um pouco do convencional. Normalmente o TC tem uma razão de transformação específica. Então esse cara aqui ele nos dá essa versatilidade, né, com escalas de 10 amperes até 600 amperes. E além disso, ele tem uma melhor classe de precisão e também um menor consumo. Bom, a gente vai utilizar então o TC para alimentar o nosso sistema, ou seja, o nosso medidor vai receber uma corrente menor, uma fração do que o circuito está puxando. Então a gente vai ter que informar esse medidor qual que é a razão de transformação para que ele faça a correção e mostre na tela o valor correto. Agora, antes de dar início aos ensaios, tem um último aspecto importante para tratar. É o seguinte, a curva de rendimento que a gente procura é a curva em regime permanente da máquina. O que isso significa? Significa que, dado o ponto de carga que a gente vai encontrar na nossa curva, os valores, o valor de rendimento não deve mudar em relação ao tempo. Ou seja, se a máquina tiver com aquela carga por 1 hora, por 2 horas, por um dia inteiro, o rendimento tem que ser o mesmo, certo? Ele não deveria mudar. Acontece que se a gente fizer os ensaios num pequeno período de tempo, num pequeno intervalo de tempo, o que vai acontecer? Ao longo do ensaio, o transformador vai esquentar e, com o aumento da temperatura, ele vai mudar as suas características, as perdas internas da máquina vão mudar e então a gente vai ter um resultado de rendimento que vai variar com o tempo. Por quê? Porque ele ainda não atingiu o regime térmico permanente. Para resolver isso, a gente tem que ligar o transformador e deixar ele esquentar, deixar ele chegar no seu regime térmico permanente. O que acontece? Eu liguei o trafo, ele vai ter perdas no núcleo. O núcleo vai começar a esquentar. Ao colocar carga no transformador, eu tenho perdas nos enrolamentos. Os enrolamentos vão também contribuir com esse aquecimento. Ele vai esquentar, 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 até que ele chega num patamar onde ele não consegue mais aquecer, certo? Ele vai estabilizar a temperatura. E é nesse momento que a gente faz as medições. Como é que a gente vai ver isso na prática? Nós vamos colocar 2 termopares, um na carcaça e outro nas bobinas, e vamos utilizar esse registrador aqui. Esse cara ele mede a temperatura nesses 2 terminais aqui, que ficam colados na máquina, e ele registra na tela temperatura em função do tempo. Então a gente consegue ter uma ideia de como é que está a evolução da temperatura conforme a máquina fica energizada. Agora então vamos começar a montar. Vamos começar inserindo os termopares em locais estratégicos. E aqui a gente deixa bem pressionado dentro da bobina.
Vamos colocar a tensão nominal, 85 volts. Bom, pessoal, agora a gente tem uma questão importante para levar em consideração. Esse transformador, na verdade, ele foi fabricado de modo que o primário é o lado de 220 volts e o secundário é o lado de 85 volts. Só que esses 85 volts são em plena carga, ou seja, é feito o transformador com algumas voltas, algumas espiras a mais no secundário para compensar a queda de tensão em plena carga. Acontece que aqui no laboratório a gente não tem carga de 85 volts. Pelo menos não temos 5 kVA de 85 volts nominal. Então o que a gente fez? A gente inverteu. Vai colocar o primário em 85 e o secundário em 220, porque temos muitas cargas em 220. A questão que fica aqui é a seguinte, que aquelas espiras colocadas a mais para compensar a queda de tensão no secundário, agora elas vão estar no primário. E dessa forma, ela vai causar uma variação na razão de transformação desse nosso transformador. Então agora ele não vai mais ser um 85 para 220, ele vai acabar sendo um 85 para 200, 205, vai depender de como vai se comportar essa queda de tensão. Mas isso não muda em absolutamente nada o nosso ensaio. Bora botar carga lá então. Bom, pessoal, já se passou aqui em torno de 2 horas e a temperatura da bobina praticamente estabilizou em torno de 120 graus. Vejam que a gente tem um gradiente de temperatura considerável, né? A bobina esquentou bem antes do núcleo e a máquina foi conduzindo calor até se estabilizar. Se a gente quiser ser bem rigoroso, o certo era deixar esse cara aqui por mais algumas horas ligado. Mas dá para ver pelo gráfico que praticamente não vai mudar muita coisa. A curva já está bastante achatada. Olha só, aqui a gente consegue ver a curva inteira. Então veja aqui ó, como começou. Uma inclinação bem considerável, ou seja, um ΔT, uma variação de temperatura bem alta. E aí conforme foi passando o tempo ele foi se estabilizando, e no final praticamente não mudava mais nada. Então agora já está na hora de começar a adquirir os pontos de carga. Vamos lá fazer do ponto de maior potência até remover toda a carga. Nós vamos fazer as seguintes anotações: entrada e saída, com as medidas tensão de linha na entrada, corrente de linha na entrada, potência trifásica na entrada, a tensão de linha na saída, corrente de linha na saída e a potência trifásica na saída. Das medidas do Yokogawa, nós pegamos os seguintes dados. E agora nós vamos calcular o rendimento,
que é igual a potência na saída dividido pela potência na entrada, em valor percentual, e a regulação, que é o valor percentual da queda de tensão em relação à tensão de circuito aberto. Então, tensão de saída menos a tensão de circuito aberto, dividido pela tensão de circuito aberto, também em valor percentual. Lembrando que aqui a tensão de circuito aberto vem a ser o último ponto da nossa tabela, né? Onde não temos carga nenhuma na saída. Agora, para visualizar melhor, nós vamos traçar as curvas. Vamos começar pelo gráfico de rendimento. Legal, aqui da curva de rendimento a gente consegue analisar algumas características interessantes. A região de otimização do rendimento dessa máquina, ela está em torno de metade da potência nominal. Então a gente tem um rendimento máximo um pouco acima de 96%. Conforme a carga vai aumentando, esse rendimento ele vai caindo levemente. De um modo geral, dá para dizer que para um trafo desse porte, essa é uma máquina que apresenta um bom rendimento para qualquer carregamento. Talvez a gente possa descartar a região dos primeiros 10% de carga, onde a gente tem ali um rendimento inferior a 92%. Veja que com o aumento da potência a gente tem uma diminuição do rendimento. Os transformadores, de um modo geral, eles têm um fator de serviço relativamente alto. O que é isso, né? É a quantidade de sobrecarga que eu posso colocar nele em regime contínuo. Então, o valor normal é 15%, ou seja, 15% de sobrecarga. Mas é muito comum encontrar máquinas aí com um fator de serviço de 30%. Ou seja, numa operação normal a gente poderia extrapolar esses 5 kW de carga e o preço a pagar seria um maior aquecimento da máquina, consequentemente um menor rendimento. Como vocês viram nesse ensaio, em 5 kW a nossa temperatura da bobina fica em torno de 120 graus. Isso pode parecer muito, mas a classe de isolação do fio de cobre desse transformador é uma classe F que suporta até 180 graus. Então a gente estava operando numa região de bastante segurança ainda, né? Poderia ir bem mais além. Para um transformador de grande porte, provavelmente essa não seria uma curva muito aceitável, porque olha só, o ponto de maior rendimento foi de 96,4%, lá na região dos 2 kW. Só que na potência nominal nós temos algo em torno de 95%. Então nós temos uma queda de 1,5% de rendimento, mais ou menos. Pode parecer pouco para esse trafo de 5 kVA, mas para um transformador de 1 MVA, por exemplo, 1,5% significa muita perda. Então provavelmente para essa aplicação a gente iria preferir empregar um transformador que obtivesse maior rendimento na região mais próxima do nominal. Agora, dando sequência, vamos traçar a curva da regulação. Bom, aqui a gente consegue ver o que já é esperado, que a queda de tensão no secundário ela aumenta conforme a gente aumenta o carregamento, chegando na condição nominal a ter algo em torno de 5% de queda de tensão. Essa ondulação que a gente está vendo no gráfico não é característica do transformador, isso dali é efeito das nossas medidas, não um erro de medição. Estamos falando justamente daquela questão de correção da tensão de entrada. Se eu não corrigisse a entrada, a curva ficaria muito errada. Porque, de um modo geral, no ensaio, eu percebi que a cada ponto de carga que eu aumentava, a queda de tensão na entrada era de algo em torno de meio volt. Então, eu tinha que fazer a correção a cada ponto. Só que no varivolt não é muito fácil fazer essa correção. E afinal de contas a gente corrige ela mudando as espiras do secundário do transformador variável, né? Então a gente nunca consegue cravar 100% os 85%. Vocês conseguem ver aqui na nossa coluna de tensão de entrada que eu
tentei chegar o máximo possível próximo dos 85, mas em muitos pontos ali eu acabei me distanciando um pouquinho. E esse pouquinho já foi o suficiente para causar essa ondulação no nosso gráfico. Hoje nós ficamos por aqui. Como vocês viram, esse foi um ensaio bastante trabalhoso, mas que conseguiu nos mostrar o comportamento do rendimento e da regulação conforme a gente aumenta o carregamento para uma carga de fator de potência unitário. Essas curvas elas vão ser um pouco diferentes quando o transformador estiver alimentando cargas reativas. Mas numa condição normal de operação, a gente sempre busca manter o fator de potência o mais próximo possível de 1. A gente faz a correção do fator de potência. Então, mesmo que não sejam exatas, essas curvas vão representar uma boa aproximação. Valeu!